Hoje a gente vai falar sobre a escala dos espíritos segundo o Espiritismo, ou seja, a escala de evolução dos espíritos. Como Kardec classificou os diversos tipos de espíritos dentro da doutrina espírita. E nós que estamos aqui encarnados na Terra, qual é a nossa classificação dentro do Espiritismo? Qual o nosso nível de evolução, nós que estamos aqui? E se você gosta desse tipo de assunto, então já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, deixa um comentário. Aqui a gente fala de espiritismo e de espiritualidade de forma geral. O meu nome é Bruno Marota e esse aqui é o canal do Mentalítico. O Allan Kardec classifica os espíritos em 3 tipos diferentes, em 3 divisões maiores, digamos assim. É claro que essa é uma divisão simplesmente didática. Dentro dessas subdivisões existem muitas outras. E dentro do Livro dos Espíritos, essa subdivisão fica mais dividida em 10 tipos de espíritos. Então a primeira divisão são os espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos puros. Onde será que a gente se encaixa aí nessa divisão? Será que a gente já consegue ser espírito bom? É isso que a gente vai ver aqui no vídeo de hoje. A terceira ordem, a ordem mais inferior nessa classificação de Allan Kardec, é a dos espíritos imperfeitos, onde há uma predominância da matéria sobre o espírito. Entre esses espíritos mais inferiores, há uma forte tendência ao mal, uma predominância do mal. Há uma tendência que essas pessoas desejem o mal e até mesmo se comprazam no mal. Aqueles mais atrasados, aqueles espíritos lá do início dessa escala, são aqueles que têm algum desejo e que ficam felizes em fazer o mal. Ou seja, talvez nós não estejamos mais nessa escala, talvez nós não sejamos tão inferiores assim, porque muitos de nós já não têm esse desejo pelo mal. Mas entre esses espíritos imperfeitos, ainda há um domínio do orgulho, do egoísmo e de todas as más paixões. E aí, por esse detalhe, a gente vê que muita gente aqui no planeta Terra está incluído de fato entre os espíritos imperfeitos. Mas não lá embaixo na escala, como a gente vai ver mais adiante. Nem todas as pessoas que estão na categoria de espíritos imperfeitos são pessoas más. Algumas apenas não refletem a respeito. Acabam fazendo mal por inconsequência, não pelo desejo de fazer o mal. É isso que Allan Kardec nos diz. Então, não necessariamente são espíritos maus, mas também não são espíritos bons. Não são espíritos que querem fazer o bem. Muitos não fazem nem o bem e nem o mal. Mas veja, para a doutrina espírita, não fazer o bem já é fazer o mal. É necessário que a gente haja em direção ao bem, que nós procuremos fazer o bem. Então esses espíritos mais imperfeitos, mais atrasados, eles estão numa categoria onde eles não se preocupam muito com o bem ou com o mal, ou eles fazem o mal intencionalmente mesmo. E Allan Kardec, quando fez essa classificação dos espíritos, ele se referia mais aos espíritos que davam as comunicações, e não a nós mesmos. Mas é claro que nós podemos fazer uma reflexão e avaliarmos o nosso estágio evolutivo baseado nessa escala do Allan Kardec. Ele diz que os espíritos que se comunicavam, que são desse tipo mais imperfeitos, impuros, eles não têm tanto conhecimento assim do mundo espiritual. Mas veja, qualquer conhecimento que eles tivessem já seria suficiente para a gente. Mesmo que Kardec tivesse recebido muitas comunicações desses espíritos menos adiantados, essas comunicações já trariam muitas revelações, porque a gente não sabia nada sobre o mundo espiritual. E aí, qualquer um que vivesse lá, qualquer um que estivesse no mundo espiritual e nos trouxesse essas comunicações, esse espírito já traria muitas revelações. Por isso, Allan Kardec pôde aproveitar muitas comunicações desses espíritos inferiores. E aí, mais tarde, com as comunicações de espíritos mais elevados, Kardec pôde confirmar tudo aquilo que era falado por esses espíritos mais atrasados. É preciso lembrar que Kardec usou a universalidade do conhecimento dos espíritos.
Então todo conhecimento era posto à prova por outros espíritos. Se Kardec entendesse que havia divergência entre um conhecimento passado e a maioria das comunicações, ele descartava aquela comunicação. E é claro que dessa forma, Kardec perdeu muita coisa interessante. Por quê? Porque raros são os espíritos elevados, assim como aqui na Terra, raras são as pessoas inteligentes. E como a gente sabe, a porta ela é estreita, ela não é larga. A gente sabe que muitos são chamados e poucos serão os escolhidos. Então, a gente tem a noção de que quando o espírito mais elevado vinha e trazia uma comunicação, a tendência é que essa comunicação fosse descartada. Por quê? Porque ela seria divergente. Qualquer novidade, qualquer conhecimento mais avançado trazido por espíritos mais elevados, provavelmente seria descartado, porque era um conhecimento divergente do resto, já que o resto não tinha noção desse conhecimento. Então, a universalidade do conhecimento dos espíritos trouxe de fato muita coisa boa, mas imagina o tanto de coisa que Kardec não descartou, porque não poderia trazer esse conhecimento sem ter a certeza de que ele era verdadeiro. Kardec ainda nos diz que todo mau pensamento que nos é sugerido vem desses espíritos inferiores, dos espíritos imperfeitos. Maus pensamentos que nos são sugeridos aqui no mundo material não podem vir de espíritos bons, são sempre de espíritos inferiores. E para esses espíritos impuros ou imperfeitos, a felicidade que eles veem nos outros é motivo de tormento, é motivo de inveja. Eles perdem o próprio tempo e experimentam angústias e inveja por causa da boa vida que outras pessoas têm, por causa da boa vida que os seus inimigos têm também. Então, são pessoas, são espíritos que preferem ver o mal dos outros, que preferem que os outros não consigam aquilo que eles queriam. Por esse tipo de traço, a gente consegue identificar quais são os espíritos impuros ou imperfeitos. E aí a gente vê que muita gente que está aqui hoje, encarnado na Terra, está de fato nessa categoria dos espíritos imperfeitos. E aí agora a gente vai ver quais são essas categorias. São 5 categorias de espíritos imperfeitos. A 10ª categoria são os espíritos impuros, de fato. Kardec chama eles de impuros. São aqueles espíritos que se comprazem no mal, que desejam fazer o mal. Eles vivem a vida deles para fazer o mal, ou eles buscam incessantemente o bem deles mesmos, todos os benefícios materiais possíveis, ou os benefícios lá no mundo espiritual, e para isso fazem o mal intencionalmente. E toda vez que eles veem alguém sofrendo, eles ficam felizes ao ver isso. Esses são os piores tipos de espíritos. São esses espíritos que irão deixar o nosso planeta, que serão levados para um outro planeta durante a transição planetária, que acontece agora. É desses espíritos que a gente precisa se livrar, porque esses espíritos atrapalham a nossa evolução, intencionalmente, o que é o pior de tudo. Então, em essência, eles ainda são maus. Depois, Kardec entra nos espíritos levianos. Quando ele fala dos espíritos levianos, ele fala daqueles que davam comunicações, que respondiam a tudo, de qualquer forma, sem saber se o que eles estavam falando era verdade ou mentira. Eles não tinham o conhecimento, mas eles não se importavam. Respondiam sem se importar ou só pela zoeira, só para trazer pequenas alegrias ou pequenos desgostos para as pessoas. E da mesma forma, existem pessoas encarnadas que são desse tipo, são espíritos levianos, que falam sobre tudo, sabendo ou não, que dizem que sabem, mesmo não sabendo, falam sobre qualquer coisa, se dizem especialistas, mesmo não sendo. Além disso, alguns outros que estão sempre dispostos a fazer qualquer tipo de brincadeira ou ter atitudes inconsequências com as pessoas à sua volta. Não se importam com o ambiente que estão, nem com as pessoas ao redor deles. Esses seriam já um pouco melhor que aqueles espíritos impuros
mas ainda espíritos bem atrasados. A oitava classe dos espíritos, segundo Kardec, seriam os pseudo-sábios. São aqueles espíritos que estudaram, que já possuem algum conhecimento, mas eles usam esse conhecimento de forma equivocada, usam esse conhecimento para o mal, ou distorcem todo o conhecimento que eles têm em benefício próprio ou do seu próprio grupo. São espíritos que buscam seu benefício e distorcem aquele conhecimento. São espíritos que já estudaram, mas ainda carregam muitos preconceitos, ainda não compreendem exatamente como são as coisas, como as coisas funcionam, mas eles dizem que compreendem. E eles colocam algumas verdades que eles conhecem no meio de outras coisas, para que eles pareçam mais inteligentes. Ou seja, eles se fazem parecer inteligentes com o pouco conhecimento que possuem, mas não são conhecedores de fato das coisas. E para que eles fazem isso? Para que eles pareçam maiores em relação aos outros, para que eles se beneficiem de alguma forma. São espíritos orgulhosos, invejosos, que preferem mentir, que preferem enganar os outros, que se enganam, porque eles sabem que não são bons, eles sabem que não conhecem o suficiente, mas ficam satisfeitos em enganar os outros, satisfeitos em parecerem o que eles não são. E é claro, muitas pessoas aqui na Terra, nesse momento, podem ser classificadas nesse tipo de espírito, os pseudo-sábios. Então, pelo que a gente viu até agora, tem muita gente na Terra que está entre os espíritos imperfeitos, tanto os impuros, quanto aqueles espíritos levianos, como esses espíritos aqui que a gente acabou de falar, os espíritos pseudo-sábios. A sétima categoria de espíritos são os espíritos neutros, aqueles que não fazem nem o bem e nem o mal. Eles não se importam, não desejam fazer o bem, mas também não desejam fazer o mal. Estamos nessa classificação. A maioria de nós pode ser considerada como espíritos neutros. E veja que espíritos neutros é a última categoria antes de nós partirmos para os espíritos bons. A sexta categoria de espíritos é dos espíritos batedores, dos espíritos bagunceiros, digamos assim. Essa não é uma categoria propriamente dita. Todos os outros espíritos das categorias mais baixas fazem parte dessa categoria de espíritos. Os espíritos batedores e perturbadores são aqueles que nas comunicações ficavam batendo, fazendo barulhos para chamar atenção. Só que diversas categorias de espíritos podem fazer isso. Existe até uma história de Allan Kardec, que um espírito ia bater na casa de Allan Kardec para chamar a atenção dele, para que ele fosse a um médium e lá lhe perguntasse o que era. Chegando lá, o espírito que se manifestou, o espírito que estava batendo na casa dele, era ninguém mais, ninguém menos que o espírito de verdade. Então veja, o fato do espírito estar batendo não quer dizer que ele seja um espírito menos evoluído. Mas, segundo a doutrina espírita, esses espíritos batedores normalmente são espíritos menos evoluídos. Os espíritos mais avançados, mais evoluídos, solicitam ou comandam que espíritos inferiores, mais ligados a matérias, provoquem os barulhos, provoquem as movimentações físicas. Por quê? Porque é muito mais fácil que um espírito próximo da matéria possa fazer esse tipo de coisa. Vai dar muito menos trabalho a ele. Mas é claro que esses espíritos que estão nessa categoria, sexta categoria de Kardec, são espíritos que precisam de um certo grau de inteligência. Eles precisam estar cientes que estão desencarnados e é necessário que eles tenham um conhecimento, uma consciência do estado deles para que eles possam provocar a matéria de alguma forma. Então não é qualquer espírito. E aí muitos de nós, quando estivermos desencarnados, poderemos fazer esse tipo de trabalho. A próxima grande categoria, depois dos espíritos imperfeitos, são os espíritos bons. E nós vamos ver que nós já temos algumas características desses espíritos bons. Muitos de nós já carregam o desejo de fazer o bem e outros já até praticam o bem sem querer nada em troca. E essa já é uma característica dos espíritos bons. Então veja,
alguns de nós já estão transitando de espíritos neutros já para espíritos bons. Começam a apresentar algumas características dos espíritos bons, mas não todas. Nós ainda não somos completamente espíritos bons, mas isso já nos mostra que a transição planetária faz sentido, que ela está acontecendo. A condição vulgar da humanidade são espíritos neutros, mas já temos muitas pessoas por aí praticando o bem e querendo praticar o bem. Esse desejo de fazer o bem, essa iniciativa de buscar fazer o bem, isso já é um indicativo da evolução moral desses espíritos. Já mostra essa evolução. Mas alguns trabalham na bondade, outros trabalham na ciência e outros trabalham, digamos, na justiça. Eu vou colocar dessa forma. E só aqueles espíritos bons mais avançados é que conseguem reunir o conhecimento à sabedoria. Eles conseguem juntar as duas coisas. Aqueles que estão mais para baixo, eles têm o conhecimento, mas não aliam isso nem à sabedoria, nem à moralidade. A sabedoria faz parte daqueles espíritos de justiça que eu falei agora há pouco. Os espíritos bons são espíritos que ainda não estão completamente desmaterializados, ou seja, eles ainda vão precisar reencarnar, talvez não nesse mundo, talvez num mundo melhor. Talvez alguns ainda reencarnem aqui, mas é muito provável que esses espíritos bons sejam os espíritos que estão retornando agora para ajudar o planeta na transição. Então, eles vão reencarnar para ajudar e para viver em um mundo de regeneração ou em um mundo regenerado já. E aí eu vou ler um trecho aqui que Kardec fala sobre esses espíritos, já espíritos bons, coisas que nós não temos ainda, que nós aqui ainda não somos capazes de atingir. Esses espíritos são capazes de compreender Deus e o infinito e já desfrutam da felicidade dos bons. Ou seja, não é o nosso caso. Nós não compreendemos Deus, não compreendemos o infinito e não desfrutamos da felicidade dos bons. Mas eles são venturosos pelo bem que fazem e pelo mal que impedem de ser feito. Opa, alguns de nós aqui já são venturosos pelo bem que fazem, e alguns de nós já ficam felizes em impedir o mal. Ou seja, mais uma característica que nós temos, que alguns de nós possuem dos bons espíritos. Isso significa que está havendo uma evolução. Olhando para trás na história da humanidade, me parece que era muito mais raro encontrar esse tipo de espírito, pelo menos pelos relatos que a gente recebe. Kardec vai mais além e diz que o amor que os une é para eles fonte de inefável bondade, que não se altera nem pela inveja, nem pelo remorso, nem por qualquer das más paixões que fazem o tormento dos espíritos imperfeitos. Todavia, todos ainda têm provas a suportar até que alcancem a perfeição absoluta. Bom, a gente vê que nessa parte nós ainda não chegamos, nós ainda estamos distantes. O amor sublime, um amor mais elevado, que não é afetado pela inveja e nem por outras coisas aqui do mundo material, não é uma característica da maioria de nós. É raríssimo um ser humano que seja capaz desse tipo de comportamento, que se sinta dessa forma. Então, como é bem raro, a gente entende que não é uma característica nossa. É uma característica de espíritos que ainda estão por vir, uma característica nossa no futuro. A quinta classe de espíritos, então, que está dentro dos espíritos bons, é a dos espíritos benevolentes. São espíritos que fazem o bem, pessoas que fazem o bem sem olhar a quem, sem querer nada em troca e até se sacrificam pelo bem. Ela tem a bondade como exemplo. E aí a gente pode citar alguns que já existiram na história da humanidade. Santo Agostinho, Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, talvez Gandhi se inclua aí. Então, alguns espíritos trabalharam no bem e na bondade, se sacrificaram por amor ao próximo. São espíritos raros. Depois, na quarta classe, Kardec coloca os espíritos sábios, os espíritos de ciência.
aqueles que desenvolveram o seu conhecimento. Mas qual o problema desses espíritos? Eles não se preocupam muito com a parte moral. Eles não são benevolentes, não se preocupam muito com o bem. É como se isso tivesse ficado esquecido. Eles desenvolveram a asa científica, a asa intelectual e se esqueceram de desenvolver a asa moral. É claro que eles não são maus, mas a moralidade não é uma preocupação deles. Eles se preocuparam em se desenvolver cientificamente, intelectualmente. E esses espíritos vêm para cá trazendo muito conhecimento, muita missão de trazer tecnologia aqui para o planeta, de desenvolver o planeta. São espíritos extremamente sábios. Por isso, Kardec os coloca como sábios. A próxima classe de espíritos, a terceira classe, na escala evolutiva de 10 para cima, de 10 para 1, é a classe dos espíritos de sabedoria. Eles não são extremamente sábios em termos de conhecimento. Eles não desenvolveram todo aquele conhecimento, mas há muita sabedoria no sentido de eles possuem uma evolução moral que os torna capazes de julgar coisas e pessoas de forma mais justa, de forma mais adequada, sem que isso acarrete outros tipos de problema. Então eles possuem uma evolução moral tão alta que são capazes de fazer julgamentos sadios entre os homens e as coisas. E talvez por isso sejam os espíritos que vêm para cá trazer as evoluções no ramo da justiça, por exemplo. Montesquieu, muito provavelmente, era um espírito dessa linha, um espírito com noções de justiça, uma sabedoria muito mais elevada, que trouxe para a gente a divisão, a tripartição dos poderes, por exemplo. E aí, na segunda classe, a penúltima classe antes do estágio final, são os espíritos superiores, que eles juntam os três espíritos, os três tipos de espíritos anteriores, que são os espíritos de sabedoria, os sábios espíritos de conhecimento e científico e os espíritos benevolentes, os espíritos de bondade. Os espíritos superiores, eles reúnem todos esses desenvolvimentos, mas ainda possuem características, coisas morais, coisas materiais a serem resolvidas. Eles ainda precisam se purgar e ainda precisam evoluir. E por fim, por último, os espíritos perfeitos, ou os espíritos puros. Nessa só tem um tipo de espírito que Kardec colocou aqui nessa escala, que são espíritos como Jesus. Já são espíritos que recebem a sua parte na criação, recebem as suas tarefas de Deus para executar as suas tarefas na criação, que é o caso de Jesus, que recebeu como uma de suas tarefas a criação e o controle, a governadoria desse planeta aqui, do planeta Terra. E isso explica porque Jesus disse que ele foi glorificado antes da formação do planeta, porque ele recebeu essa missão lá do mais alto. E é claro que dentro dos espíritos puros, dos espíritos perfeitos, deve ter uma escala absurdamente grande, já que se existe um governador aqui desse planeta, existe um Cristo planetário de planetas mais evoluídos, como a doutrina espírita nos diz que é o caso de Júpiter. Júpiter seria o planeta mais evoluído aqui do nosso sistema solar. E lá existe sim um Cristo, existe sim um espírito responsável por aquele planeta. E provavelmente ele é superior ao nosso Mestre Jesus. Assim como nos diz Emmanuel, que existe um Cristo do nosso sistema solar. E vai existir um Cristo, vai existir um espírito responsável por qualquer agregação cada vez maior. Então, muito provavelmente, essa escala é infinita, inimaginável para a gente. Por isso, Kardec não tinha nem como descrever, nem como perguntar para os espíritos como seria isso. Então, ficou apenas um tipo de espírito, os espíritos puros ou perfeitos. Então, essa é toda a escala dos espíritos conforme a doutrina espírita e Allan Kardec nos ensinam. Se você gostou do vídeo, então se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, deixa um comentário, compartilhe o vídeo com os amigos, compartilhe nas suas redes sociais,
porque isso ajuda o canal a crescer e ajuda a divulgar a doutrina espírita. Então, um grande abraço, até o próximo vídeo, fique bem e a gente se vê.